Jami, eu queria falar também um pouco do presidente Lula nessa equação, porque ele está bastante preocupado, né, com esse movimento do Donald Trump pela América Latina. Tem razão para isso. Uma delas é o tratado comercial recentemente assinado entre a Argentina e os Estados Unidos, que não teve, gente, a participação de outros países do Mercosul. O Planalto quer saber se o acordo viola as regras do bloco comercial. Tem outro ponto também, é que esse alinhamento a Trump está rendendo frutos na agenda econômica dos países governados pela extrema-direita na América Latina. O Senado da Argentina aprovou na madrugada dessa quinta-feira um projeto de reforma trabalhista capitaneado pelo Milei, que acaba com uma série de direitos no país, e aconteceram vários protestos aí também nessas últimas horas. A nova lei facilita contratações e demissões, reduz indenizações por demissões sem justa causa, estende a jornada de trabalho, gente, de 8 para 12 horas e limita, inclusive, o direito de greve. Uma onda, né, Jamil, contrário ao que a gente vê, né, no México, no Brasil também, onde os presidentes têm lutado bastante para reduzir a jornada de trabalho e garantir direitos trabalhistas, né? E aí é curioso, né? Porque, claro, essa situação que vive a Argentina de ser quase um protetorado financeiro dos Estados Unidos, porque vamos lembrar, o governo de Donald Trump não apenas deu um cheque para o governo de Javier Milei, como também permitiu que o FMI e todas as linhas de crédito, privadas ou não privadas, pudessem acontecer para a Argentina. Então, de fato, você viu ali uma manifestação política por parte do governo americano, mas não sem, vamos dizer assim, aquela historinha do contra-cheque, né? O que está ali? Essa notícia da Argentina, gente, é um absurdo. É o retorno da escravidão, tá? É o retorno da escravidão. É a pior reforma trabalhista que eu já vi em operação. E olha que a brasileira tá de parabéns, tá? Inclusive, para a galera que fala assim, o Pedro não discute, não critica o Supremo. O Supremo, na questão trabalhista, é uma tragédia. Tragédia. Quase que justifica o ódio que muitos têm pela corte. Eu passei esse cheque aqui para o senhor Javier. O que eu quero em troca agora? Bom, entre outras coisas, um desmonte, no fundo, de uma linha, basicamente, de sociedade, eu diria que é mais do que só de Estado, também a liberalização absoluta da economia argentina e também a abertura do mercado argentino para os produtos norte-americanos. E é isso que justamente o Brasil agora está em dúvida se isso viola ou não o Mercosul. Só vou tentar aqui explicar, porque é um pouco técnico essa parte, Vivi. É o seguinte, o Mercosul é uma união aduaneira. O que quer dizer isso? Os países do Mercosul adotam a mesma tarifa para qualquer produto vindo de fora do Mercosul. Por exemplo, se aqui da Suíça eu mandar um queijo para o César, ele vai pagar um imposto, sei lá, de 30% para entrar no Brasil, mas se esse queijo entrar pela Argentina, ele também paga 30% para entrar na Argentina. Por quê? Porque uma vez dentro do Mercosul, ele pode circular sem nenhum tipo de tarifa. Não faria sentido se o Brasil aplicasse 30% sobre o queijo da Suíça e a Argentina aplicasse 5% sobre o queijo da Suíça. O que aconteceria? O queijo entraria pela Argentina e depois iria para o mercado brasileiro. Então, ou seja, driblaria as tarifas brasileiras. Então, o que é o Mercosul? Uma união de tarifas, uma união aduaneira. O que faz o Milei como contrapartida ao apoio americano para a sua economia? Ele vai lá e negocia um acordo comercial com Donald Trump, reduzindo as tarifas para os produtos norte-americanos no mercado argentino. Mas calma aí. Que garantia eu tenho que aquele produto que vai entrar no mercado argentino não tenha, no final, o Brasil como destino? Porque uma vez no mercado argentino, ele pode seguir caminho para o Brasil. Então, quem é que diz que nós não estamos vendo, talvez, um drible no próprio tarifaço? Né? Naquela história que todos nós estamos negociando. Então, o que quer agora o governo brasileiro? Que isso seja avaliado no Mercosul. Dentro das regras do Mercosul, isso está de acordo ou não? Existem exceções no Mercosul. Por exemplo, mais ou menos 150 produtos podem entrar com uma tarifa menor para cada país. Muito técnico tudo isso. Mas o que quer o governo brasileiro? Garantia de que não está havendo algum tipo de manipulação entre Milei e Trump
para que produtos norte-americanos acabem desembarcando no mercado brasileiro e a gente, basicamente, ainda lutando contra as tarifas que estão existindo contra os produtos brasileiros por lá. Eu sei, é complexo, mas, no fundo, é uma tentativa, no caso do Brasil, de preservar o que é o Mercosul. Claro. Não, mas a tua explicação foi totalmente didática, ficou claro. Eu aprendi contigo, te escutando falar. Eu acho que... Oi, claro. Você fala, desculpa, porque a gente vai colocar imagens dos protestos. Então, só Obrigado, para te avisar, então, Nana, beijão, para querida. ilustrar, a gente conseguiu as imagens dos Obrigado, protestos minha depois cara. do anúncio dessas... Olha aí, a gente tem aí as imagens da Argentina de ontem, tá, É gente? importantíssimo ouvir. Muito importante a gente mostrar que o povo foi para a rua, né? Foi. É absurdo. Bandeiras da isso. Palestina, vocês podem ver ali. Ô Jamil, eu quero a tua opinião, tá? Você é um cara... O 120 é o que mais, falta, gente. mais experiente em sociedade internacional, em acompanhar a ONU, Itamaraty, esse tipo de coisa. Eu quero a tua opinião mesmo, o que você acha. Você não acha que seria o caso de talvez o governo brasileiro ou Itamaraty, claro, escolhendo os instrumentos, como isso eventualmente possa ser feito, mas subir um pouco o tom com o Javier Milei? Porque, veja, nós somos o principal parceiro comercial da Argentina, existe uma relação de dependência mesmo, tá? Da Argentina com o Brasil. E a gente não vê, eu fico fazendo um exercício de tirar a prova real, Jamil, da coisa. Como é que seria a postura do Milei se ele tivesse no governo do Brasil e lidando com o Lula na presidência da Argentina? Vocês podem imaginar a forma como esse sujeito não se conduziria. É óbvio que eu não estou propondo que o governo brasileiro emule a postura de um acelerado, de um aloprado como o Javier Milei. Mas talvez também subir um pouquinho o tom. Você acha que é o caso? Não é o caso? Como é que você avalia isso, Jamil? É uma boa pergunta, César, porque realmente é algo inédito na relação entre Brasil e Argentina desde a redemocratização, desde 1985, basicamente. Né? Então, é uma história que foge a tudo que nós vivemos nos últimos 40 anos dessa relação. Essa relação, e aí não é um exagero, essa relação ela é fundamental para a paz na América do Sul. Não é um exagero. Ela realmente, a construção que o Sarney fez com a Alfonsín, de basicamente desmontar, a gente pode ter todas as reservas do mundo com os dois, com o Sarney e com a Alfonsín, mas o que eles fizeram de desmontar a tensão entre os dois países, desmontar os seus programas nucleares e coordenar, existe uma agência que basicamente vistoria o programa nuclear brasileiro e o programa nuclear argentino, para que não haja desconfiança nenhuma, nunca, entre esses dois parceiros, porque eles sabiam que, junto com a redemocratização dos dois, poderia vir um período justamente de integração latino-americana. Então, o que nós estamos vendo hoje é o desmonte disso. Para o Brasil não interessa o desmonte do último instrumento de integração regional, que é o Mercosul. Todos os outros estão ou falidos ou não funcionam. Sei lá que não funciona por conta, claro, do racha, a Unasul sequer... Então, a OEA, sem dúvida nenhuma, tem um problema profundo, que é a presença, claro, do governo dos Estados Unidos dentro da OEA. Então, o Mercosul é a última esperança de integração regional. O governo brasileiro fez uma estratégia que optou por um outro caminho, César. Optou pelo caminho eu diria, de criar amarras sobre Javier Milei. Quais são essas amarras? Por exemplo, fazer o acordo Mercosul-União Europeia existir. Você imagina, você é o exportador de carne da Argentina, ou o exportador agrícola da Argentina. De repente, você pensa o seguinte, se eu continuar no Mercosul, eu vou ter um mercado europeu. Agora, se eu sair do Mercosul, eu fico sem o mercado europeu. Então, aí, o agricultor argentino ou o pecuarista argentino, obviamente, vai no Milei e fala, olha, nada de sair do Mercosul, hein? Senão a gente perde o mercado europeu inteiro para a carne brasileira e para a carne uruguaia. Então, o drible que o Brasil deu foi outro. Outra tentativa do presidente Lula, fazer alianças hoje com o novo presidente. Interessante esse comentário aqui, né? Maria Antônia Pires.
A Argentina vem revelando a lenda urbana que são um povo politizado. Essa faceta se resume a protestos sistemáticos e cada vez menos efetivos. Eu não sei se o problema são os protestos. Eu acho que eles irem para a rua continuam achando uma coisa boa. A questão toda é como o neoliberalismo vai para cima. E aí, gente, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Eu entendo a crítica de petistas à esquerda radical, mas às vezes o radicalismo é uma saída, tá? Não contra o governo Lula. Contra o governo Lula eu acho um negócio despropositado. Agora, eu acho que a gente devia ter feito mais protestos de rua quando o Bolsonaro era presidente, né? Quando tava matando gente na pandemia, né? Eu acho que a gente devia ter se mobilizado mais, a gente devia ter feito mais. A gente fez também o que era possível, né, gente? A gente tinha que ficar isolado em casa. Mas é muito complicado isso. Eu não acho que os argentinos estão errados, não. O problema é que o Milei não veio para brincar, né, gente? Presidente da Bolívia, com o Cast no Chile, parece impressionante, mas é isso mesmo. Né? Para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro convidou o novo presidente da Bolívia, que é de direita, que acabou... A democracia, na verdade, ou o sistema que a gente tenha que seja antifascista, pode ser eventualmente um regime socialista, a gente precisa criar mecanismos mesmo, para combater fascistas, tá? A gente não pode deixar mais fascistas chegarem no poder. E veja, isso não significa não ter diversidade de ideologias. Isso não significa isso. Mas, assim, o fascismo não é liberdade de expressão, gente. Isso já está sendo comprovado há muito tempo. Eu gostei muito que o professor João César de Castro Rocha fala da falta de definição sobre o que é liberdade de expressão nos tratados internacionais. A gente precisa urgente começar a definir isso. E começar a combater mesmo. E vai ter gente que vai falar que a gente está querendo censurar. Com 20 anos do progressismo na Bolívia, o governo Lula convidou ele para uma visita de Estado no Brasil. Ou seja, está dizendo o seguinte, Javier Milei, vai continuar assim porque você vai ficar sozinho. Né? Pode adiante com todas as suas grosserias. Aqui nós vamos construir basicamente uma outra relação com os demais países. Então, o que o governo brasileiro tenta fazer é isolar. Agora, eu concordo contigo que tem algumas coisas que não poderiam ficar, eu diria, baratas, ou pelo menos em silêncio. Por enquanto, o governo brasileiro optou por não ser o agente provocador. Deixar ele basicamente gritar sozinho, deixar ele falar as barbaridades que ele falou outro dia aqui em Davos. Ele falou que não colocaria o nome nos cachorros dele de nenhum progressista, de nenhum socialista, porque ele ama muito os cachorros dele. São ataques absolutamente gratuitos, que obviamente não tem sentido nenhum. Agora, voltando a um ponto fundamental, sem dúvida nenhuma, o que está em jogo é a preservação do Mercosul. Sem o Mercosul, realmente a região fica muito mais debilitada. É isso mesmo, Lucas. E veja, que nesse aspecto, é por isso que, por exemplo, aqui na Folha TV, eu entendo que tem muita gente aí que é crítica ao Jones Manuel. Mas eu não acho que o Jones Manuel deveria ser nosso alvo, tá? Tô abrindo meu coração aqui com vocês. Eu acho que tem muita coisa complicada ali, mas não acho que é inimigo, entendeu? Eu acho que é um cara que talvez, e o Breno Altman falou muito bem no X, talvez seja uma crítica completamente despropositada, né? Discordo que fizemos o que podíamos, porque estávamos isolados em casa. Corremos muitos riscos também quando saímos para protestar durante a ditadura. Entretanto, é isso aí, vovó do Henrique. A gente devia ter feito mais coisa. Então, é isso. Tem também uma faceta da esquerda radical, que eu também respeito, que é o seguinte, eles também protestam no governo Lula porque é onde dá para arrancar mais conquistas. Eu entendo isso, mas tem que tomar cuidado para não cair no antipetismo, né, gente? O antipetismo é complicado. Do que já está. Então, a prioridade hoje do Brasil é manter o Mercosul. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal,
o nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!